Ok, vamos lá. Já tem um tempo considerável que eu não posto vídeo, mas isso tem algumas razões. Algumas são mais pessoais, então eu nem acho que vale a pena entrar nesse tópico, mas a outra é um pouco mais complexa e, na verdade, ela é mais razoável de se comentar no canal. O vídeo de Lenda do Herói pegou bem mais view do que eu imaginava e do que estava normal pro canal nos primeiros 4 vídeos que eu postei. E isso não só me empolgou com o canal, como também me animou de jogar o jogo de novo. A partir disso eu tive uma ideia que, a princípio, era bem ok. Eu tinha me decidido que eu ia gravar uma gameplay, pelo menos do primeiro mundo de Lenda do Herói, só para apresentar o jogo diretamente no canal. Eu peguei um dia antes para baixar o Action, que é um gravador de tela para essas coisas, e no dia seguinte eu fui gravar o jogo. Ele costuma ter os FPS bem estáveis no meu PC, até porque o jogo em si é relativamente leve e não puxa muito da RAM do PC. Eu gravei tudo certinho, tudo show até aí, só que eu peguei para ver as gravações no editor depois e tava tudo horrível, tava tenebroso, tava amedrontador, eu quase tive pesadelos enquanto acordado, e eles se repetiram quando eu fui dormir no mesmo dia. Basicamente, o meu PC não tancou porque ele é todo fraquinho, todo meio idoso, e eu posso dizer até que PC é um apelido bem carinhoso para ele. Dito isso, esse vídeo não tem foco nos problemas das peças do meu pobre PC. Eu vim aqui para falar um pouco sobre RPGs de mesa. Então, eu já cheguei a falar um pouco sobre como RPG é divertido no vídeo sobre o QSMP. Se você não viu, vai lá ver inclusive. Apesar de ser um servidor de Minecraft, qualquer pessoa com alguma experiência de RPG poderia associar algumas semelhanças entre as duas coisas. Tanto que até o Forever já chegou a falar no QSMP sobre isso em algumas oportunidades. Mas para falar sobre isso, acho que é mais apropriado começar do começo. Role-playing games são, numa livre tradução literal, jogos de interpretação de papéis. Se o nome for muito longo, você pode optar por chamar de RPG ou de Teatro 2 4D Edição Deluxe, possivelmente online. Nesse jogo haverão vários nerdolas, e a quantidade deles pode variar bastante. Mas tendo 2 pessoas já é o suficiente para jogar, por incrível que pareça. Fica um pouco mais divertido com mais gente, mas 2 é suficiente. Nesse caso, por exemplo, um dos nerdolas assume o papel de mestre, guardião, narrador ou outro dos 1000 nomes que já foram inventados para essa função. Esse cara vai criar uma história, um ambiente, personagens e elementos gerais para existir uma narrativa que funcione no sistema. Os demais nerdolas que acompanham o mestre vão ser jogadores. Esses caras vão criar personagens e as histórias deles. Algumas vezes elas têm influência direta na história que o mestre está criando, mas isso não é 100% necessário. O ponto é que muito narrador usa elementos das histórias dos jogadores para que tudo se encaixe melhor na história dele. Cada personagem, como você pode imaginar, possui características próprias, personalidade, e pode ter bem mais dependendo simplesmente da criatividade de quem faz ele. Isso vale tanto para mestre quanto para jogador. Tem gente que faz voz pro personagem, tem gente que tem os trejeitos próprios dele e age de uma forma diferente quando está interpretando, esse tipo de coisa. Até aqui tá bem tranquilo, eu acho. Eu nem excedi a taxa de nerdice do YouTube ainda, exceto quando eu citei o sistema de RPG. Daqui pra frente é só pra trás. Sistema é toda essa parte que envolve dados, números, fichas, fazer contas matemáticas, usar calculadora, sonegar imposto e errar jogo de sinal como se você ainda estivesse no 6º ano. E eu sinto em dizer isso, mas 77 mais 33 ainda não é 100. No geral, o sistema é normalmente o que faz as pessoas desistirem de jogar. É meio triste, mas sinceramente eu entendo. Nem todos são de exatas. Tirando a brincadeira pra lá, o sistema às vezes nem é tão difícil assim. E se é difícil, essas coisas geralmente tem livros explicando cada regra que você vai precisar. Pessoalmente, eu consegui criar alguns sistemas quando eu fiquei mais esperto com essas coisas de RPG. Não que eles funcionassem em outra aventura, mas eu conseguia manter a ideia dos combates, que para esses sistemas geralmente são as coisas mais utilizadas. Essa foi a minha explicação básica de como funciona RPG na teoria, e eu espero que não tenha durado nem tão pouco e nem tanto tempo do vídeo assim. Até porque a intenção desse vídeo era muito mais sobre falar da experiência, talvez te convencer a jogar ou assistir a alguma campanha que te pareça interessante. Nesse caso, acho que a pergunta que mais interessa é: por que você deveria jogar RPG de mesa? Essa pergunta é bem interessante. A princípio pode ser só por diversão,
tipo jogar qualquer outro jogo com amigos e tudo mais. Mas não precisa ser só isso, sabe? Particularmente, eu gosto de exercitar o meu cérebro para um lado criativo. Desenvolver histórias e contar elas para os meus amigos é uma das minhas coisas favoritas. E claro, também me motivou a criar o canal depois. Mas esse é só um dos motivos. Tem gente que cria mesas para que elas propositalmente sejam muito difíceis e os jogadores precisem usar até a última brecha do sistema para tornar os personagens os mais quebrados possíveis. Tem quem crie mesa na intenção de ver quanto tempo os players podem sobreviver. Tem quem crie mesa para simplesmente viver situações normais num mundo completamente comum. Isso não ironicamente aconteceu. Enfim, o ponto desse vídeo é que não tem como citar direito por que alguém faria uma mesa de RPG, porque isso é simplesmente aberto demais. Como alguém que tem Minecraft como um dos jogos favoritos, e tem ele como um dos jogos favoritos por causa da liberdade que ele te proporciona, jogar RPG é algo tão livre quanto Minecraft. E sinceramente, você não tem que se pressionar para fazer algo muito complexo logo de primeira. Não precisa ser nada com orçamento insano, esforço absurdo da sua parte. Eu fui jogador numa mesa onde o meu amigo tinha um total de 5 minutos de sessão inscritos. Ele improvisou por cerca de 3 horas e deu certo. Foi uma tarde extremamente divertida. Jogar RPG te proporciona muita coisa, na verdade. Além de assunto com os participantes, tem como você criar novas amizades, exercitar sua criatividade e experimentar um número impensável de coisas. RPG não tem uma limitação certa, então dá pra você passar por tudo dentro de outro universo. Dependendo da situação, você também pode acabar desenvolvendo uma situação sentimental com os personagens e com tudo dentro do universo que você tá vivendo. E sobre isso, acho que cabe citar uma frase que eu já ouvi o Selbit falando sobre RPGs. O que acontece num RPG não é real, mas os sentimentos que você tem são.